Gênesis 42, versículos 1 até o 10. A gente vai ler um pouquinho, então se você tiver encontrado na sua Bíblia, é o primeiro livro, tá? Se você não encontrou, você pode acompanhar na projeção. Mas eu peço que você fique em pé no seu lugar para juntos nós lermos a palavra de Deus. Gênesis capítulo 42, versículos 1 até o 10. Quem estava procurando encontrou, diga amém. Graças a Deus. Diz assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que ele não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles, e disse-lhes: vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. E essa é uma parte da história. Coloca a tua mão no teu coração. Senhor, essa é a tua palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos levanta, que nos fortalece. A gente pede muito que essa palavra possa entrar no nosso coração e nos fazer sair daqui em paz. Não porque entendemos aquilo que não conseguimos entender, mas porque compreendemos o que tu queres falar conosco. Eu repreendo todo o cansaço, toda a preocupação e ansiedade, que isso possa não reinar no nosso meio, mas que haja lugar somente para o teu Espírito Santo, que ele fale conosco, que ele fale aos corações. Ministra a tua palavra, fica à vontade. Que pessoas possam ser renovadas, restauradas e fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Eu repreendo todo e qualquer embaraço, atrapalho que não vier de ti, que não tenha lugar nem no nosso coração e pensamento, tampouco nesse ambiente, mas que o teu Espírito Santo ocupe todos os espaços, e faz isso para a tua glória, porque só o teu nome é digno de receber toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus, e quem concorda diz amém? Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Para que a gente entenda, tem que começar pelo começo. Então, quem era José do Egito? Para você entender quem era José do Egito, o contexto que ele se encontrava, é bom conhecer um pouco da história dele, de onde ele veio. Eu coloquei aqui uma pequena árvore genealógica para a gente saber de onde ele veio, porque todo mundo conhece os ancestrais dele. Todo mundo conhece Abraão e Sara, certo? O pai da fé é Abraão. Esse Abraão teve um filho da promessa, que foi Isaac. Isaac se casou com Rebeca, e eles dois tiveram gêmeos, que foi Esaú e Jacó. Esse Jacó, neto de Abraão, casou-se com 2 mulheres e juntamente com elas levou suas 2 servas. Ele casou com Raquel e Lia, e juntamente com elas vieram as suas servas Zilpa e Bila. E dessa união entre Jacó e Raquel, um dos filhos foi José. Esse é José. José, ele era o mais novo dos seus irmãos, ele era o filho da velhice de Jacó, e não eram poucos irmãos, eram muitos. Só que Deus tinha alguma coisa especial com José, porque desde cedo José tinha sonhos, muitos sonhos.
e os sonhos dele sempre o colocavam em uma posição de destaque. E isso era um pouco irritante, porque José, por ser o mais novo, já tinha todas as características de ser o preferido. A mãe dele fazia roupa para ele diferente do que era para os seus irmãos. Os irmãos dele eram tudo vestidos à base da Rua Grande, e José só nos ternos da Zara. E todo mundo percebia que ele tinha um tratamento um pouco diferenciado, um tratamento um pouco melhor. E os irmãos dele ficavam um pouco insatisfeitos com isso, porque isso era claro, todo mundo via claramente. E parou aqui, alguma coisa aconteceu. Venham aqui comigo, por favor, que eu preciso muito disso. Dá um grito aí, estranho. Pronto. Os irmãos dele percebiam isso gerava uma situação de insatisfação muito grande. Porque, gente, quando você percebe isso, quando você sente isso, é muito desagradável. Ver que tem alguém preferido em qualquer lugar, no trabalho, em casa ou no meio da família. Então, a reação dos irmãos de José para com ele já não era boa, porque ele era preferido. E se não bastasse isso, José, ele tinha muitas experiências com Deus, e as experiências dele geralmente eram através dos sonhos. Deus falava com ele através dos sonhos. Deus revelava um pouco da vida dele, Deus revelava o que seria um pouco do futuro dele através de sonhos. Só que o que acontecia era que ele acabava compartilhando desses sonhos, onde Deus o destacava no meio dos seus irmãos. Ele sonhou uma vez que tinha uma espiga de milho no centro e outras espigas ao redor se curvavam diante daquela central, de trigo, desculpa. Ele falou: a espiga do centro era eu e as outras eram vocês que se curvavam diante de mim. Imagina a reação do: ah, nojento. Já não basta ser o preferido da mãe, ainda quer humilhar a gente, falando que vai governar e reinar sobre nós aqui em casa. Comumente você vê José trazendo a conhecimento dos seus irmãos os sonhos que Deus concedia a ele. Ele estava lá com seus irmãos, de repente caía no sono, ficava cambaleando de sono, dormia, sonhava alguma coisa na noite, quando acordava, trazia a conhecimento dos seus irmãos os sonhos que ele tinha. Isso gerava no coração dos irmãos dele o que, gente? O que? Além de inveja, raiva, despeito mesmo. Só que, de certa forma, isso era desnecessário. E eu peço que você preste atenção para uma coisa que eu vou falar para você, porque ao longo da sua vida, à medida que você vai desenvolvendo uma caminhada com Deus, com Cristo, Deus vai revelando coisas dele para você. Só que são coisas de Deus para quem? Para você. Não crie esse hábito de José de acabar compartilhando em hora errada e com pessoas erradas aquilo que é entre Deus e você. Aquilo que Deus revela para você é seu, não compartilha com ninguém até a segunda ordem de Deus, por favor, porque tem gente que ouve dos planos e projetos que você tem da parte de Deus para a tua vida, não compartilham para o teu crescimento. Esse tipo de coisa gera sentimentos ruins nos corações das pessoas, e isso atrapalha o nosso progresso. Não vai contando o que Deus tem para fazer com você, o que Deus te revelou de repente em sonho, o que você sente que Deus está abrindo uma porta, tem coisa boa acontecendo, eu sinto que Deus está me abençoando de alguma forma, e você vai contando, você vai compartilhando, você vai dizendo, e vai movendo corações contrários. Para com isso. O que Deus compartilhou com você é seu, segura para você, porque de verdade, irmãos, que Deus abençoe quem fala demais, porque quem sabe a hora de falar já é abençoado. Tem gente que não guarda aquilo que ouve, sim ou não? Tem gente que não guarda aquilo que ouve, tem gente que fala demais. Tem gente que espalha os teus sonhos, planos, projetos e até problemas por aí. Deixa desse tipo de comportamento de trazer a conhecimento de todo mundo aquilo que Deus fala para você e mover corações contrários. José fazia isso constantemente, os irmãos dele já não tinham muita simpatia, ficaram mais irritados ainda, até que tramaram uma coisa muito bem tramada e venderam ele como escravo para uma caravana que estava vindo do Egito.
Ele foi levado para o Egito, lá ele foi comprado por um homem chamado Potifar. Criaram uma história muito bem criada, falaram para o pai dele que ele havia morrido, foi um incidente, um drama todo, e venderam, os irmãos dele venderam ele, porque não queriam mais a companhia dele. Isso é uma coisa muito forte de se fazer e de se viver. Os irmãos dele venderam ele, se desfizeram dele para uma caravana do Egito. Ele foi comprado por Potifar. E quem era esse homem Potifar? Potifar, ele era o oficial do faraó e da casa, se tornou administrador, o José. Potifar era um homem rico, importante, porque ele administrava os bens de faraó. Ele tinha influência, tinha poder, tinha dinheiro, tinha posição. Ele comprou José, e José era um cara excelente administrador, ganhou a confiança de Potifar, e Potifar colocou José como administrador da casa dele, ou seja, ele cuidava de muita coisa, porque eram muitos bens, e cuidava muito bem. Só que Potifar era casado, com quem? Com uma piriguete. Valia nada a mulher dele, porque essa mulher se engraçou por José. José era um cara simpático, bonito, crossfiteiro. A mulher se engraçou por José e tentava gente, mandava nudes, perseguia José de tudo que vocês possam imaginar, e José resistindo, até que ela trancou José mesmo, sabe? Se lançando, querendo ter um momento a sós, ela e José. Gente, José foi muito sábio, porque ele fugiu, ele largou a túnica dele na mão dela e saiu correndo para não cair na tentação. A mulher ficou tão injuriada porque foi desprezada e rejeitada, que criou uma situação. Potifar, eu estava aqui e ele avançou e me atacou. Nojenta. Ele foi injustiçado, porque Potifar ouviu quem? Quem que Potifar ouviu? A praga da mulher dele. Aí José foi levado preso. Só que nessa história, José dá uma baita lição para a gente, porque as pessoas confundem um pouco como lidar com situações na sua vida. Nós temos às vezes que enfrentar o inimigo das nossas almas, que se levanta contra nós, e as pessoas às vezes têm medo. Quando o diabo se levanta contra a gente, as pessoas querem fugir, mas não é essa orientação que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ao diabo a gente resiste. Ao inimigo das nossas almas a gente resiste, não abre mão, mas até o final. A própria Bíblia fala, eu vou ler, você lê para mim o que está sublinhado. Na Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste, ele foge. O diabo a gente resiste, mas da tentação a gente faz o quê? Foge. Não se considera muito forte, não se considera muito imponente, não se considera alguém cheio de equilíbrio, não se considera alguém ponderado, porque a gente pode decepcionar a gente mesmo. Então, quando você vê alguma tentação de longe, meu irmão, fuja, vaza, olha e corre. Quando você viu que a tentação, olhou, epa, eu estou já saindo, porque não é coisa boa. Ao diabo a gente resiste, mas tentação a gente foge. A própria Bíblia fala, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. José injustamente foi colocado na prisão, foi para Pedrinhas. Só que quando José chegou lá, ele revolucionou, porque da prisão ele se tornou administrador, e o local passou a ser um modelo de local, porque onde ele chega, ele faz a diferença. Quando a bênção de Deus é sobre você, a situação pode ser adversa, mas você vira o jogo, porque a bênção de Deus faz isso acontecer através de você. Pode te colocar em situações que estão achando que estão colocando você em exposição, em perda, em vergonha, só que Deus reveste as coisas de uma forma que as pessoas veem a bênção de Deus sobre a tua vida. Quando José chega em qualquer lugar, ele muda o ambiente e a realidade. Ele se tornou administrador da prisão e mudou completamente a prisão, que passou a ser um lugar modelo, e lá ele ficou.
E na prisão 2 homens tiveram 2 sonhos, um copeiro e um padeiro. Eles ficavam atordoados com o sonho que tiveram e não sabiam o que fazer. E José já tinha experiência em interpretação de sonhos. E ele foi e interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O sonho do padeiro não teve um final muito bom, porque ele morreu. Mas o sonho do copeiro teve um final bom. Ele ia voltar para o palácio e servir de novo a Faraó e ser o copeiro de Faraó, mas que era uma posição extremamente honrada e distinta, ser o copeiro do palácio. Aí o copeiro voltou para a realidade dele, voltou para o palácio, e nesse entretempo, Faraó teve um sonho. Faraó chamou todos os homens mais sábios que você possa imaginar, mas ninguém conseguiu dar a interpretação do sonho dele, até que o copeiro lembrou de quem? Guarda isso, lembrou de José. Falou: Faraó, tem um homem na prisão que interpreta sonhos. Faraó mandou chamar, disse o sonho, e José falou: bom, eu vou orar para o meu Deus, ele vai me dar a interpretação. E José interpreta e fala: olha, rei, o que tu sonhaste é o seguinte, é porque vão ter 7 anos de muita fartura, bonança e abundância, mas depois virão 7 anos de pobreza e miséria e seca. Então o que eu te digo aqui, minha dica para você é: Faraó, enquanto tiverem os 7 anos de fartura, bonança e provisão e prosperidade, você constrói celeiros, armazena tudo, prepara tudo, organiza tudo, para quando vierem os 7 anos de miséria, ninguém passar por necessidade. Faraó olhou: rapaz, você é um cara inteligente, então é com você, você vai ser o governador disso tudo. E de prisioneiro, José passou a ser governador do Egito. Diga glória a Deus. Você enxerga essas coisas? Eu imagino que na situação que José estava, ao longo do seu passo a passo, de cada etapa, em vários momentos ele não entendia o que estava acontecendo. Até que chegou uma hora que a fome veio, 7 anos de miséria vieram, e o povo de Israel veio porque estava todo mundo passando muita necessidade e fome. E foi o que nós lemos. Jacó falou: olha, eu ouvi dizer que no Egito tem abastança de mantimento, vão lá, comprem mantimento para a gente, para que a gente não morra. Os irmãos de José foram e não levaram Benjamim, que era o caçulinha. Quando os irmãos de José chegaram até José, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Quando José olhou a cena, eles estavam diante de José, todos prostrados diante dele, e ele ao centro, exatamente como ele havia sonhado. E a Bíblia fala lá em Gênesis 42:9, lê para mim todo mundo junto, 1, 2, 3. E então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles. Muito tempo depois, José viu diante dele, depois de enfrentar situações as mais variadas que a gente possa e não consiga também imaginar, ele viu diante dele a cena que ele sonhara anos e anos atrás, antes de toda a loucura que ele passou e que ele viveu. Naquela hora tudo se projetou e lembrou dos sonhos que ele teve. Sabe, cada pessoa que está aqui nessa noite de quinta-feira, eu não sei o que você sonha, planeja ou projeta no seu coração, e de repente assim, nessa caminhada para chegar onde você sonha, em alguns momentos você meio que desistiu até de pensar em sonhar esse tipo de coisa. Mas eu digo para você uma coisa nessa noite: vai chegar o dia em que você vai ver que tudo o que Deus falou era verdade. Tudo que Deus falou para você através de pessoas, através de sonhos, em uma pregação, com irmãos de igreja, com amigos que você conhece, vai chegar o dia que vai passar um monte de situação na tua vida, que você até já havia desistido e não querido mais, só que você vai parar e vai ver: nossa, bem que Deus me falou. Você vai conseguir alimentar e sustentar isso em você, quando você passar a entender que o nosso Deus é um Deus de planos. Por favor, entende isso. Deus é um Deus de planos. Então guarda e toma nota de uma coisa que eu vou falar para você. Guarda e toma nota disso, porque todo plano que se preze,
todo plano que se preze ou preste para alguma coisa, ele passa por etapas. Quais etapas? Todo plano, para poder chegar até o fim, tem que passar por um planejamento, por uma preparação, por uma execução, por uma conclusão, até que se faça a entrega. Todo plano é assim. E não se assusta, porque será normal você passar por situações que você não vai entender. O plano vai sendo executado, só que ao longo das coisas, você vai passar por situações que você não vai compreender. E eu não estou nem me referindo somente ao fato de José ter sido vendido. Presta atenção, nós vimos que na prisão, José deu interpretação de 2 sonhos, um do copeiro e um do... Quando ele foi interpretar o sonho do copeiro, lê comigo o que é que a Bíblia diz. Quando chegar na parte sublinhada, você lê comigo, tá? O copeiro chegou, falou do sonho, José olhou, bom, teu sonho quer dizer o seguinte: dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Aí José pediu uma coisa para o copeiro: o quê? Vocês, porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa. Em outras palavras, quando você chegar lá no palácio, que voltar para o teu emprego, que tiver com a carteira assinada, com tudo pago, PIS, PASEP, FGTS, quando tu tiver com tudo ok, caindo dinheirinho na conta, com teu trabalho dignamente, ser provado que você foi inocente, por favor, lembra de mim para Faraó, fala de mim para ele, fala que eu estou aqui, fala da minha situação. Quem sabe ele não se sensibiliza, e quem sabe ele não olha por mim. Passou o tempo, 3 dias, Faraó mandou chamar o copeiro foi restituído do cargo dele, e quando o copeiro chegou lá, quando ele chegou lá, ele nem tchum para José, foi trabalhando, foi fazendo as coisas, foi se ocupando, ele não se lembrou do que José pediu, ele literalmente esqueceu. E como ele havia esquecido, José permanece por mais de 2 longos anos. Gente, na misericórdia, quem tem um amigo desse, você faz um favor para um cão desse. A pessoa chega lá, nem lembra de você, e você fica na prisão 2 anos mais. Gente, faz sentido ou não? Não. Sabe, nesse processo de viver o que Deus tem planejado para você, guarda o que eu vou dizer para você: não espere por pessoas, não espere por possibilidades, e não espere por facilidades, espere pelo Senhor. Porque pessoas vão esquecer, pessoas não vão lembrar, pessoas vão nem valorizar o que você está passando e sentindo. Então não espera por ninguém, você tem um Deus, espera é nele. Porque nesse processo que você vai viver, entenda que nada é por acaso. Nada. Não espera por essas pessoas, porque você pode pirar. Você vai pensar, mas e o plano? E a promessa que eu estou esperando se cumprir? E o plano de Deus que essa igreja fala o tempo todo? Deus tem um plano, cadê o plano? Aconteceu algum imprevisto, ou atrasou, ou atrapalharam, alguém interferiu? Porque vai acontecendo um monte de coisa até um plano ser executado, que a gente vai se perdendo no meio do caminho. Mas em nome de Jesus, entenda que nada é por acaso e nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Tudo. Nada que a gente vai enfrentando simplesmente é por enfrentar. Na vida com Deus, as coisas vão encontrando o seu devido lugar e o seu devido espaço. Você vai passando a perceber que ao longo desse plano executado, um atraso que não é atraso, uma perda que na verdade é livramento, um susto que é um despertamento, uma humilhação que é um tratamento, uma dor que é cura,
um deserto que é ensinamento. Você vai vendo que tudo encontra o seu devido lugar, e aquilo que parece ser uma coisa, não é. Quem me entende aqui, diga amém. Aí você pensa que é o fim, e na verdade é um começo. José pediu um favor, o cara saiu, ocupou o lugar, mas o cara esqueceu, e só foi lembrar depois de quanto tempo? Agora pare, pensa, analisa comigo. Se o copeiro não tivesse esquecido José, se o copeiro não tivesse esquecido José, o que aconteceria? Se ele tivesse saído e falado logo de José para o faraó, o que aconteceria? José prontamente ia sair da prisão, só que ele seria apenas ou ajudante de copeiro do palácio, não ia ser nada além disso. O máximo que José ia ser, quando saísse dali, era ser um copeiro ou um ajudante de copeiro. Entendam uma coisa, nessas etapas e processo da execução do plano de Deus, há um plano maior, e Deus está no controle. Mesmo que as coisas não tenham compreensão no início, você não consegue enxergar nada, só que Deus não vê apenas onde você está, Ele vê onde você pode chegar. Então se tem que esperar 2 anos, segura mais 2 anos, porque eu não te quero como copeiro, José, eu te quero como governador do Egito, e se eu fizer as coisas acontecerem agora, você vai sair, mas não vai estar onde você tem que estar, você tem condições de ser muito mais do que um copeiro. Espera meus planos, que está tudo dentro do contexto, não está nada bagunçado, não tem nada fora de lugar. E para chegar nesse lugar que Deus sabe que você tem condições de estar, Ele não mexe apenas nas coisas aqui do lado de fora, Ele mexe principalmente aonde? Do lado de dentro. Então, e quando eu não entender nada do que eu estou vivendo e passando, simples, quando eu não entender nada, eu confio. Eu confio porque a Bíblia me afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu confio por causa disso. Eu confio porque lá no final tem um versículo que fala para mim que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem confia nisso, diga amém. Então quando eu não entendo nada, o que eu faço? Está bagunçado demais, as coisas que eu achei que ia ganhar, eu perdi, o lugar que eu achei que iria estar, eu não estou na verdade, aquilo que eu pensei que eu fosse alcançar, eu não alcancei, foi cor nenhuma, aquilo que eu pensei que estava ganho, foi perder, está tudo meio que louco, fora de lugar, e quando eu não entender, eu paro e eu confio, porque tem um plano maior, Irmãos, eu chamo a tua atenção para uma coisa que é o que mais me encanta no Deus que a gente serve. Não é nem os planos que Ele tem que surpreendem a gente. Estar aqui é um plano de Deus. Eu sonhava em sair do hotel para ir para uma igreja maior e queria uma igreja arrumadinha. Deus me deu arrumadona. Eu lembro que a gente chegou para o arquiteto, né, Sidney? Como é o nome dele, Sidney? Você lembra? É um jovem, Felipe, bem jovem. O que vocês querem? Eu falei, eu quero uma coisa que não tem aqui, que nunca ninguém viu. Eu quero uma igreja meio assim, diferente. Eu quero um altar diferente, eu quero luzes, eu quero um monte de coisa. Aí ele, como é que o senhor quer? Eu falei, olha, tem umas luzes do chão que vai para o teto, que tem umas placas de madeira que sobe uma cruz no meio, uma parede de fumo, umas coisas, não sei o que, umas cruzes, um papo, não sei o que, umas luzes que saem das colunas e vai não sei o que, desliga a luz. E ele me olhou, acho que ele pensou, esse homem não é certo. Aí começou a executar esse monte de coisa. Quando começou, eu falei, Jesus amado, isso aqui vai demorar, a gente não vai conseguir fazer, porque é tudo muito caro, e é muito dinheiro, e como que a gente vai acabar, e como que vai ser, nós estamos aqui dentro, e tudo foi pago à vista. Sério? Como?
Quando eu não entendo, eu só confio. E nesses dias e nessas execuções de plano, o que mais me encanta é que a execução do plano de Deus na vida da gente revela o cuidado de Deus. Sabe, irmãos, e se não fosse o cuidado de Deus, eu não suportaria nem a metade do que eu suportei nessa vida. Alguém concorda comigo aqui? Se não fosse Deus pegando você no colo, cuidando de você, enxugando tuas lágrimas, te dando uma noite de sono para você acordar renovado no dia seguinte para chorar de novo. Se não fosse Deus falar, olha, deixa eu levantar alguém para falar contigo, aí aparece alguém do nada, vai ficar tudo bem, a pessoa nem te conhece, que já passou por isso. Ou você liga um rádio, você, meu Deus, eu. Ou você lê um livro e esse livro fala com você. Ou você lê a Bíblia e a Bíblia fala, olha, eu sou contigo. Esse cuidado de Deus para com a gente ao longo da execução do plano dele é o que mais me encanta, porque se não fosse o cuidado dele, todo mundo aqui já tinha desistido de viver o plano dele para a sua vida, porque as coisas são complicadas e desafiadoras, só que Deus vai cuidando da gente até que tudo se cumpra. Ele vai cuidando de nós. Amo um versículo da Bíblia que fala: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, e não tem vocês muito mais valor do que elas? Deus cuida dessas aves do céu que nem sabe o que vai ter de café, almoço e janta do dia. Se Deus cuida delas, não vai cuidar da gente? Eu acho que eu estou vivendo coisas que eu não estou entendendo nada. Tem hora que eu surto. Me leva, meu pai. Alguém já surtou? Não quero mais plano nenhum, porque o diabo é moleque. Deus, o diabo, já falei isso, né? O diabo se levantou, nunca mais nem sentou, porque ele vive levantando para tentar a gente. Aí você surta e fica, aí você para, respira fundo e você confia. De repente alguém já falou isso para você, e você ouviu inúmeras vezes, mas Deus te trouxe aqui na quinta-feira à noite para falar para você: tem um plano de Deus para a sua vida. Aí nessa loucura toda de vai e vem, perde, ganha, sobe, desce, fica bem, fica mal, quer morrer, quer viver, vou assumir, não quero assumir mais. Nessa loucura toda de surtos, encontros e desencontros, você vai ver que tudo que Deus falou era verdade. Tudo. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Eu já compartilhei isso, acho que uma vez aqui na igreja, porque quando eu falo em cuidado de Deus, uma das coisas que eu mais consigo enxergar o cuidado de Deus é nesse vídeo, que é de uma história verídica. Se você quiser assistir a história toda, eu vou até colocar depois naqueles stories um link para você subir e seguir em casa. Eu estou indiretamente pedindo para você me seguir, mas é uma história. Eu peço, Mateus, você aumenta bem o som quando colocar, tá? Prepara para mim a tela, tá. É uma história, desliga a luz para mim, por favor. Eu quero muito a tua atenção. Quem já viu, faz de conta que não viu. Essa mulher, ela era uma das ministras de louvor da igreja. E ela tinha um sonho muito grande de ter um filho, muito grande. E ela teve um filho, diga graças a Deus. Só que ele nasceu com uma doença degenerativa. Ou seja, à medida que ele vai crescendo, ele vai ficando mais próximo de morrer. Ele estava aos 9 anos, já praticamente no final da vida dele. Não lembro qual doença que ele tinha. E por causa dessa doença, ela não conseguia entender os planos de Deus, nem compreender nada. E ela entrou numa depressão profunda, e ela queria desistir de tudo e abandonar tudo. Não está indo não, amiga? Foi, segura aí.
ela queria desistir de tudo e abandonar tudo. Ela não conseguia mais cantar na igreja, e ela começou a compor uma música que seria o Salmo 151, porque tem um salmo até 150, né? Era um salmo que falava de louvor a Deus e de canções ao Senhor. Só que ela empacou numa parte da letra e não conseguiu acabar, porque ficou muito aflita e chorosa, devido a saber que iria perder o filho em algum momento. E Deus enviou para a vida dela 3 pessoas que começaram a conviver com ela dentro da casa dela, ela nem imaginava. E no final, essas 3 pessoas, na verdade, eram 3 anjos, porque os anjos de Deus existem, podem estar disfarçados entre nós. Boa noite. E podem estar disfarçados entre nós. E eles cuidaram dela e apoiaram ela e deram forças para ela. E o menino tinha um caderninho que ele escrevia as tarefas que ele tinha que fazer antes de morrer. E ele colocou várias tarefas, e a 9ª tarefa era ir para o céu, e quando fosse riscada é porque ele tinha morrido. E uma das tarefas era ajudar a mãe a acabar a música, e a mãe conseguiu acabar a música, e a mãe foi apresentar a música para todos os irmãos da igreja, para todos os vizinhos, chamou o coral da igreja, chamou todo mundo e foi apresentar a música. E durante a execução da música, ele acaba indo para o céu. Só que ela ficou com o coração guardado e tranquila, porque no final de todas as coisas, ela entende que há um plano maior e que Deus está no... Essa situação aproximou-a de uma pessoa que ela há muito tempo não tinha nenhum contato e aproximação, que era a mãe dela. Deus sabe o que faz e por que faz. Everybody's here, Petey. You've got your own personal choir. My mom and dad, old Mrs. Morgan. We got Mr. Jenkins, the whole Snap family, the choir, a bunch of teachers, even the principal. I've got to get the flag for the flagpole. Peter Patrick Carmichael, your friends, your neighbors, and especially your mama are proud to present in your honor and to the glory of God the world premiere of the 151st Psalm. All the colors of the rainbow, all the voices of the wind, every dream that reaches out to find where love begins. Every word of every story, every star in every sky, every corner of creation lives to testify. For as long as I shall live, I will testify to love. Be a witness in the silences when words are not enough. With every breath I take, we'll give thanks to God above. For as long as I shall live, I will testify. Rivers to the sea, every hand that reaches out, every hand that reaches out to offer peace, every simple act of mercy, every step to kingdom come, all the hope in every heart will speak one love. Finish now. For as long as I shall live, I will testify to love. I'll be a witness in the silence. Yes, it is finished. You're coming too. I will testify.
Cuidado de Deus, né, gente? Você pode fechar os olhos e ficar em pé no teu lugar, sem falar com ninguém. Você não está entendendo nada também, né? Porque tem coisas que não dão para entender mesmo. A gente só pode confiar que no final vai dar tudo certo. Não é porque o final vai ser como que a gente quer, mas vai ser como Deus tem planejado. Ele tem planos. Não tenha nenhum problema em falar com Deus nessa noite. Falar: Deus, olha, eu não estou entendendo algumas coisas que eu tinha planejadas para mim, que eu pensei, mas elas estão um pouco fora da ordem. Então, se é para eu passar por isso, vamos lá. Me dá a tua mão e vamos junto. Eu não quero entender, eu só quero confiar para ter paz no coração. De Deus está por vir. Pai, eu oro por cada pessoa que se encontra aqui, porque às vezes é muito complicado enfrentar dia após dia, mesmo crendo que há um plano, porque o fato de não entender e de não compreender mexe muito com a gente. Alguns dias são bons e outros dias não são tão bons. Alguns dias algumas pessoas aqui têm alegria no coração, à disposição. Alguns outros dias nem querem sair da sua cama. Alguns dias elas são positivas e cheias de fé, e outros dias nenhuma fé e nenhuma positividade, porque as coisas são complicadas mesmo. E o Senhor não revela o teu plano para a gente. Aí tem alguns momentos que nas idas e vindas desse plano a gente se perde. E dá medo, muito medo. Eu creio que José sentiu medo. A gente sente medo também. Uma das melhores coisas da execução do teu plano é essa bondade e essa fidelidade para com a gente. Porque é um cuidado que não dá para definir e nem explicar. Um cuidado da nossa vida, um cuidado pela nossa casa, um cuidado pela nossa família, um cuidado pelos nossos sonhos e projetos. O Senhor não deixa que nada se morra dentro de nós, que nada se vá de dentro de nós. Fica lá no final um finzinho, um fio de esperança, que é o Senhor que sustenta, como se falando: olha, eu estou cuidando de você e estou cuidando de tudo, vai ficar tudo bem. É desafiador, muito. Só que a gente só pode mesmo crer e confiar no Senhor, porque se não for o Senhor, eu não sei onde nós estaríamos. Se não fosse o Senhor trabalhando e agindo por nós, eu não sei onde estaríamos. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei.
Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Fala pra ele. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Fala pra Deus. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas. Tu és a resposta, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. Canta, igreja. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Obrigado, Senhor. Coloca a mão no teu coração, ora assim comigo. Senhor meu Deus, quando eu não entender nada, me ajuda a confiar, mesmo que eu não veja nenhuma luz, mesmo que eu não compreenda o que tu estás fazendo, ainda assim, me ajuda a confiar que o meu Deus é um Deus de planos e que todas as coisas estão sob o controle das tuas poderosas mãos. Guarda a minha vida, guarda o meu futuro, os meus projetos, os meus planos, os meus sonhos.
Que aquilo que tu tens entregado para mim, eu aprenda a guardar comigo e trazer para alguém quando o Senhor me autorizar. Trabalha na minha vida e pela minha vida, em nome de Jesus. Amém. Não senta sem abraçar alguém e falar que Deus te ajude. Meu Deus é Deus de milagres. Amém, Jesus.